Opa pessoal, tudo certo? Aqui é o Matheus e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fracasso. Então, roda a vinheta aí pra gente começar logo com esse papo. Bom, galera, eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida, de tentar fazer alguma coisa e aquilo acabar dando errado. Isso é normal, todo mundo passa por essas situações. O que muda muito é como a gente lida com tudo isso e o que a gente traz de aprendizado. Às vezes a gente passa por alguma situação da nossa vida que é alguma dificuldade e que é realmente difícil e que a gente não tem ideia de como a gente vai fazer para resolver aquilo. Aqueles problemas parecem gigantes e parecem ser muito maiores do que a gente. E parece que como se fosse uma onda gigante que vem e toma e a gente não consegue fazer nada, a gente só fica parado, paralisado. E é impressionante que depois que a gente resolve aquele problema e a gente olha para trás, a gente percebe que na verdade aquele problema nem era tão grande assim. Eu acho que a questão é que todos esses problemas que a gente tem para resolver na hora parecem gigantes e parecem monstruosos e parecem sempre ser a maior dificuldade da nossa vida. E muitas vezes não é, muitas vezes é algo que é até simples e a gente só vai perceber isso depois. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que nada disso, nenhuma dessas dificuldades, sejam elas simples ou sejam elas mais complexas, são necessariamente algo banal, entendeu? Nada disso é banal, tudo isso pode trazer alguma coisa para a sua vida. Já passei por alguns momentos onde eu acabei me sentindo muito mal, eu acabei me sentindo fragilizado demais, eu acabei passando por um momento onde eu me senti mais até do que isso, eu me senti impotente. E essa foi a pior sensação que eu tive na minha vida, a impotência de não conseguir fazer algo. Naquela época minha família dependia de mim e eu passei por uma situação onde eu não conseguia ajudar. E eu me senti impotente, eu senti uma sensação pesada muito grande. A minha situação acho que foi muito parecida e muito cotidiana, eu acho que muita gente já passou por isso. Meus fracassos começaram na época da escola. Eu lembro de na escola eu sou um aluno muito péssimo. Eu não era um aluno que tirava notas boas, eu acabava dormindo bastante também na aula, eu não era esse cara muito empenhado. Eu acho que talvez aí foi meu primeiro fracasso. Eu passei meio que empurrado, eu acho que talvez muita gente já também passou por isso. O que me levou a uma preocupação, que era de eu conseguir um futuro bom por conta disso. Depois que eu saí da escola, obviamente eu não tinha estudado o suficiente para passar ainda no vestibular, e o único que eu tentei, inclusive, foi a USP, não passei. Eu fiquei um ano parado e esse ano foi muito complicado, porque surgiu muitos problemas pessoais na minha família e eu precisei começar a tentar ajudá-los. Só que eu não tinha um norte, sabe? Eu estava muito perdido, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu fui reprovado em 2 empresas de telemarketing, que isso acabou afetando muito a minha vida. Eu acabei ficando muito mal com isso me deixou uma sensação muito grande, sabe? De impotência mesmo, de me sentir mal, me sentir a pior pessoa da Terra, me sentir incompetente. Isso trouxe uma coisa muito ruim para mim. Logo depois que eu passei por esse período desse ano, que eu falei, não, preciso começar uma faculdade de verdade, não interessa onde, não interessa o que, eu entrei na faculdade, eu tive a minha primeira experiência profissional ali, que foi como um estagiário, uma empresa que eu tinha conseguido. Eu acabei fracassando bastante no sentido de que teve um período que eu comecei a ficar muito desmotivado e comecei a fazer muita merda. E não estava conseguindo me dedicar tanto para a faculdade. Eu comecei a dividir um pouco as coisas, não soube manusear muito bem e nem controlar muito bem o meu horário. E eu acabei indo mal na faculdade e mal no trabalho. E acabei ficando meio perdido de novo. Eu não sabia mais onde procurar, o que procurar para eu achar aquilo que realmente gostasse de fazer. Quando eu achei aquilo, uma vez conversando com uns amigos, e eu comecei a me interessar um pouco mais por investimentos, eu comecei a tentar procurar emprego num banco de investimentos. E daí eu comecei a estudar mais, só aquilo que eu gostava. Eu continuava indo mal na faculdade, mas eu pelo menos entendi um pouquinho mais de investimentos e foi suficiente para eu conseguir um emprego num banco de investimentos. Acabou dando certo isso. Então agora você pensa, então você conseguiu, deu tudo certo. Então, mais ou menos, tinha passado 3 meses ali que eu estava naquele banco de investimentos, eu achei que eu ia ser demitido. Aí você fala, mas como assim? Eu lembro de uma conversa que eu tive com um amigo da faculdade, tomando aquela breja, matando aquela aula, e ele foi perguntando pra mim, né, o que te aflige, né, por que você tá assim? E eu falei, eu acho que eu não vou durar, cara, eu acho que eu não tenho mais nem 3 meses aqui, vão me demitir e eu não vou conseguir passar nem o primeiro ano de estágio aqui.
O que eu não entendia na época era que os gestores, na verdade, sabiam, logicamente, das cagadas que eu estava fazendo. A questão era que eles estavam dando todo esse suporte para mim porque eles sabiam que era um momento de aprendizagem e que eu precisava realmente aprender o trabalho para conseguir começar a produzir. Passou todo esse período, eu comecei a produzir mais, eu comecei a entender melhor do que eu fazia e aí finalmente deslanchou e eu consegui dar certo. Então, o que eu tenho para falar disso? Assim, eu tenho hoje em dia 24 anos, eu já fracassei bastante, tive alguns sucessos. Esses fracassos foram me direcionando para onde eu realmente deveria estar e onde eu consegui, onde eu estou hoje, inclusive. E assim, o que eu tenho para falar para vocês é que esse não nem perto de ser o último fracasso que eu vou ter na minha vida e também minha vida não está parada aqui. Eu ainda tenho muito para acontecer. E para a mesma quantidade de fracassos que eu tenho certeza que vai me levar para outros sucessos. Depois que eu consegui superar aquela situação, onde na época eu não tinha nem ideia de por onde começar, o que eu poderia fazer para resolver aquele problema, eu passei a ter uma visão um pouco diferente. Eu vi que na verdade eu já estava fazendo alguma coisa, eu ia atrás, já resolveu uma parte dos problemas e que isso tudo era questão de tempo. Muitas vezes a gente só precisa deixar o tempo agir. E foi exatamente o que eu precisei na época, era continuar seguindo com um plano, continuar seguindo com a minha vida no caso, e esperar que o tempo ia resolver as coisas para mim. E foi exatamente o que aconteceu. E muitas vezes pode ser o seu caso, inclusive. Às vezes você passa por uma situação muito pesada, com um problema muito complicado para você. É delicado, você não sabe às vezes muito bem como resolver isso. E, cara, o que eu posso falar para você é fica tranquilo, porque essas coisas fazem parte da vida. A vida é feita de fracassos e esses fracassos que levam a gente ao sucesso. São com esses fracassos que a gente vai aprendendo e conseguindo resiliência e ficando cada vez mais forte para quando a gente chegar numa determinada situação a gente já saiba resolver aqueles problemas a qual a gente passou. Então isso é muito importante. Fracasso, gente, faz parte da vida e é só assim que você consegue alguma coisa. Então assim, se você está passando por um momento de dificuldade ou você deu um passo para trás agora, fica tranquilo, cara, porque isso daí é temporário e isso só está te ajudando a levar para um novo lugar. Como eu falei antes, isso tudo te ajuda a ter resiliência e a partir daí a sua vida vai dar muito mais certo. Então pode ficar tranquilo e pode confiar. Bom pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os nossos vídeos e compartilha nossos vídeos nas redes sociais aí e segue a gente também lá no Instagram, @. E bom pessoal, é isso aí, tchau, tchau.